Contabilidade, e o senhor Paulo Vale, diretor-geral da Asset. Passarei a palavra ao senhor Marcos Falcão, presidente do IRB-RE, que iniciará a sua apresentação. Bom dia a todos. No segundo trimestre de 2023, continuamos acelerando o processo que foi iniciado no ano passado. Nós, em 2023, estamos fazendo o que foi combinado no call de resultados do início do ano. Nós continuamos mexendo em pessoas, né? Tivemos uma mudança de sede, onde nós vendemos o edifício que já tínhamos anunciado, da Marechal Câmara, mudamos para um andar, uma identidade moderna, de paredes abertas, onde as equipes estão trabalhando, desde o dia 1º de junho, uma nova forma com o novo IRB. Isso tudo foi ilustrado com uma nova marca, uma marca mais moderna, mais leve, mais jovem, e estamos sentindo uma leveza muito grande no nosso dia a dia. Quantas pessoas, depois que nós concluímos o PDV, que aconteceu no primeiro trimestre, nós agora anunciamos uma nova diretoria no dia 3 de julho. Vou falar um pouco mais adiante dela. E o que nós vamos tratar ainda, olhando para frente, são as debêntures que vencem em outubro. E por isso, a gente, inclusive, fez agora uma emissão de 250 milhões de debêntures, que nós colocamos somente 100 milhões. Então, isso já é uma preparação para o pagamento das debêntures que vai acontecer até o dia 15 de outubro. Próximo slide, por favor. Aqui eu apresento a nova diretoria estatutária do IRB. Trouxemos nomes da casa, como Daniel Volpe, o Carlos Teixeira, Bernardo Arruda, já estão na companhia há bastante tempo e eles aceitaram o convite de compartilhar as decisões e responsabilidades nessa nova estrutura. E o Rodrigo Botti, que entrou no time há menos tempo, como diretor técnico de operações, vai assumir o cargo de VP financeiro, né, o CFO da companhia, acumulando as responsabilidades pela área atuarial e a área de TI. Isso. O Paulo Vale, profissional experiente no mercado, veio assumir a diretoria-geral da IRB Asset. Então, o Paulo vai estar à frente agora do nosso resultado financeiro na gestão das nossas reservas. Paulinho tem uma grande experiência como secretário do Tesouro Nacional e é com muito orgulho que a gente recebe ele aqui na companhia. Eu vou continuar como CEO. Vamos lá, galera. Agora eu estou aqui, hein? Nessa diretoria e eu vou acumular a diretoria de RI. Então, aos poucos, eu vou passando aqui as coisas que eu acumulei nos últimos meses, né, para a equipe. Né? Já o Daniel Castilho vai assumir também a parte de sinistros. E a gente está mudando o nome do cargo dele para VP de resseguros. Sendo assim, a empresa vão ter 2 vice-presidentes, né, o Daniel Castilho e o Rodrigo Botti, né, eu como CEO, né, e uma nova diretoria estatutária com sangue novo e muito gás. Nós temos feito, já desde o início de julho, reuniões bastante dinâmicas dessa diretoria e a gente já tem notado uma celeridade na tomada de decisões. Desde o início de julho, vimos trabalhando com essa nova diretoria num novo formato, um pouco mais aberto, mais alegre, e eu sinto que a animação está permeando a companhia para a gente continuar entregando o prometido. Né? Mas, vamos aos números. Próximo slide, por favor. Resumindo o trimestre, podemos dizer que continuamos na trajetória gradual e ascendente de resultados, né? Tanto de underwriting como de rentabilidade. Como a gente observou nos últimos trimestres, né? Tivemos um quase break-even no último trimestre do ano passado, um pouco acima do break-even no primeiro trimestre desse ano,
né, com alguns efeitos de despesas one-offs que nós vamos abordar adiante, né, acumulando no semestre 28 milhões de reais. Né? No resultado de underwriting, que eu acho que é uma excelente notícia, eu acho que teve uma virada muito rápida. 4 milhões de reais positivos no primeiro trimestre, já estamos mostrando 35 milhões de reais positivos no segundo trimestre, acumulando no semestre 39 milhões de reais. Né? A gente pode observar que estamos chegando aos poucos aí na normalidade, né? E como eu brinquei no call passado, que a empresa está ficando estranhamente normal, eu acho que o normal deixou de ser estranho. Então, agora eu passo a palavra para o Castilho falar da estratégia e da performance da operação de resseguros. Obrigado, Falcão. Bom dia a todos. A estratégia de subscrição do IRB continua a mesma. Em 2022, decidimos voltar a focar no Brasil e na América Latina. Nesses 84 anos de história, conhecemos o Brasil, seus riscos, as necessidades do mercado, as coberturas, as exposições, a sinistralidade. Costumo dizer que temos 5 grandes vantagens competitivas. Falamos o idioma do cliente, conhecemos a cultura do país, conhecemos o sistema legal brasileiro, temos alçada para decidir localmente e, finalmente, temos a maior capacidade de subscrição do mercado. O nosso foco é a América Latina, mercado para o qual temos uma equipe dedicada, fluente em espanhol e com conhecimentos da região, seus riscos e exposições catastróficas. Continuamos com nossa estratégia de continuar estudando o mercado global, mas de uma forma mais oportunista, sem assumir grandes exposições catastróficas e, assim, gerenciando melhor nossa carteira de negócios. Próximo slide, por favor. Dentro da nossa estratégia de voltar a concentrar negócios no Brasil, podemos observar no próximo slide, no segundo trimestre dos anos 21, 22 e 23, a redução no negócio internacional de 30% para 18% e depois 16% no segundo tri de 2023. Ao mesmo tempo, podemos ver, no mesmo período, incremento de negócios no Brasil de 57% para 71%. Assim, continuamos a estratégia de concentrar 80% dos nossos negócios no Brasil, 15% na América Latina e 5% para as demais exposições internacionais. Podemos observar uma redução do prêmio total do segundo TRI de 22 para o segundo TRI de 23. Essa redução do prêmio é decorrente da limpeza de carteira que foi acelerada na renovação de negócios do segundo trimestre de 2023. Nossa renovação, embora tenhamos aceitado novos negócios, declinamos alguns que não eram rentáveis. Reduzimos a participação em outros, sempre com o objetivo de termos uma carteira mais equilibrada, de maior qualidade e rentabilidade. Mesmo assim, conseguimos renovar 80% de todos os negócios que tínhamos interesse. No próximo slide, podemos ver a distribuição de negócios em 2023 e 2022, com destaque dos negócios patrimoniais, que representam agora 39% da carteira. Podemos observar que no ramo rural, embora o prêmio de agro tenha caído 2% em valores absolutos, aumenta a sua participação em termos percentuais em virtude da diminuição do tamanho da carteira total. Assim, nossa carteira continua diversificada em 9 linhas de negócios em 3 geografias: Brasil, América Latina e internacional. No slide seguinte, na parte superior do quadro, podemos observar a evolução dos prêmios retidos. Nesse quadro, podemos ver que estamos voltando a reter mais prêmios. Na medida que observamos mais riscos de melhor qualidade e alguns limites mais baixos, estamos conseguindo reter mais e retroceder menos. O nosso foco é adquirir retrocessões que sejam mais adequadas às nossas exposições. Na parte inferior do mesmo slide, observamos a redução de prêmios ganhos no segundo TRI de 2023, tanto no exterior como no Brasil. Essa redução é resultado de nossa estratégia de limpeza de carteira nas renovações, visando assim uma carteira de mais qualidade com menores exposições. O processo de re-underwriting resultou, então, em uma redução de prêmio em 2023, sendo que em 2024, após a limpeza realizada da carteira,
esperamos retornar à trajetória de crescimento. No próximo slide, vamos analisar o histórico de sinistralidade. Os últimos trimestres de 22 foram impactados pela catástrofe de agro no Brasil, já comentada em apresentações anteriores. Sem dúvida, em nossa atividade, a sinistralidade é o fator de maior relevância para atingirmos os resultados esperados. Nesse slide, podemos observar a redução no índice de sinistralidade de 124% no segundo TRI de 22 para praticamente a metade, 74%, no mesmo período de 2023, sendo esse o menor índice na série apresentada. Vale a pena lembrar que a sinistralidade de uma seguradora é também resultante dos contratos firmados em períodos anteriores. Depende fundamentalmente do processo de avaliação do risco no momento em que são apresentados, assim como da adequada precificação. Na parte superior direita do slide, podemos ver a comparação do primeiro semestre de 2022 com o mesmo período de 2023. O índice de sinistralidade se reduz de 104% para 76%. O volume de sinistros retidos se reduz em mais de 900 milhões de reais. Já no quadro inferior, apresentamos a abertura de sinistralidade por geografia. Cremos que as ações citadas anteriormente, de ajuste de preços, redução de exposições com cancelamentos ou diminuição de participações em diversos contratos, além do alinhamento de condições comerciais e modificações técnicas nos negócios renovados, devem contribuir para a tendência de melhora gradativa deste índice durante esse exercício. No que diz respeito ao agro, acho importante observar que ainda é cedo para definir o impacto do El Niño na nossa carteira. Historicamente, o impacto desse evento climático é sempre menor que o de Laninha. Vale dizer que na renovação dos contratos de agro, levamos em consideração o possível efeito do El Niño na produtividade, no preço, nos limites de resseguro aceito, bem como na dispersão geográfica. Agora passo a palavra para o Rodrigo Baldi. Obrigado, Castilho. Bom dia a todos. É um enorme prazer estar aqui e poder compartilhar com vocês as informações do segundo trimestre de 2023 do IRB. Neste slide, apresentamos a evolução das provisões técnicas em valores brutos das nossas proteções. Na parte superior, verificamos a redução da provisão de prêmios não ganhos, PPNG, principalmente em razão do menor volume de prêmios emitido, conforme apresentado pelo Castilho. As provisões de sinistro também vêm se reduzindo, porém de forma mais gradual, em linha com a nossa redução da nossa sinistralidade. A mensagem que gostaríamos de passar é que mantemos provisões técnicas robustas e prudenciais para o enfrentamento dos riscos de nossa carteira e em linha com a evolução do nosso negócio. No próximo slide, demonstramos a evolução do custo de aquisição da companhia, que no segundo trimestre de 2023 totalizou 233 milhões de reais, uma redução de 8% em relação ao mesmo trimestre de 2022. Em virtude do menor prêmio ganho, o índice de custo de aquisição se apresenta maior no segundo trimestre que no primeiro trimestre. Entretanto, quando olhamos o primeiro semestre de 2023 frente ao primeiro semestre de 2022, verificamos uma queda desse índice de 22% para 21%. Na parte de baixo do slide, apresentamos as despesas gerais e administrativas. No segundo trimestre de 2023, essas despesas somaram 87 milhões de reais. Incluem as despesas com programa de demissão voluntária, PDV, realizado nesse trimestre, e somaram 8 milhões na linha contábil de pessoal. No primeiro semestre, se excluirmos as despesas de 25 milhões de reais referentes ao acordo com a autoridade americana, DOJ, e também as despesas referentes ao PDV, teríamos um total de 142 milhões de reais nos 6 meses de 2023, comparado a 150 milhões de reais no primeiro semestre de 2022. No próximo slide, temos um retrato da evolução trimestral dos componentes do índice combinado. Vemos que a linha de sinistralidade é o componente mais significativo do índice combinado e que continua a apresentar grandes avanços. Como mencionado, a sinistralidade retida no segundo trimestre de 2023 foi de 74%, frente a 124% no segundo trimestre de 2022.
Os demais componentes, comissionamento e despesas gerais, mostraram relativa estabilidade. Desta maneira, o índice combinado alcançou 108% no segundo trimestre de 2023, o que não é ainda o ideal, mas já demonstra um grande avanço, por exemplo, quando comparado com o índice combinado de 154% relativo ao segundo trimestre de 2022. No próximo slide, verificamos que, em linha com a nossa expectativa, a companhia apresentou um consumo de caixa de 1,2 bilhão para os 12 meses findos no segundo trimestre de 2024, melhora em relação aos períodos anteriores. Com a estratégia de limpeza de carteira e, portanto, redução nos prêmios recebidos, ao mesmo tempo que ainda honramos sinistros de grande monta referente a riscos assumidos em anos anteriores, é esperado que ocorra esse consumo de caixa. A reversão desse movimento deve acompanhar a redução da sinistralidade e o aumento de prêmios. Como veremos mais à frente, essa redução não afetou nosso índice regulatório de suficiência de cobertura de provisões técnicas. Passo agora para o Paulo Vale, para falar da parte de gestão de ativos. Obrigado, Botti. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês pela primeira vez, apresentando os resultados. Conforme a gente falou, eu comecei no mês de julho como diretor-geral da Asset. Nesse slide dos ativos financeiros, podemos ver no gráfico superior a evolução das aplicações financeiras e o nosso resultado financeiro e patrimonial. Notem que a carteira alcançou 8,5 bilhões no segundo trimestre de 2023, em comparação com o estoque de 8,6 bilhões apresentado no primeiro trimestre de 2023. Tal variação decorre da evolução do fluxo de caixa comentado no slide anterior, bem como das debêntures emitidas no segundo trimestre, cuja primeira série foi totalmente integralizada em junho, no valor de 100 milhões. Quanto ao resultado financeiro e patrimonial, registramos no segundo trimestre de 2023 um resultado positivo na ordem de 96 milhões, o qual foi impactado principalmente pela apreciação cambial, a despeito da melhora no retorno da carteira offshore, sem o efeito do câmbio. Aqui cabe ressaltar que esse impacto no estoque dos ativos, eles são compensados com a diminuição dos passivos operacionais. Vale lembrar que, pela necessidade de garantias para operações internacionais, cerca de 40% da nossa disponibilidade financeira se encontra em outras moedas e, portanto, possui rentabilidades não atreladas ao CDI, conforme a gente pode ver no gráfico na parte de baixo do slide. Por fim, cabe mencionar que o movimento de redução dos negócios no exterior deve gradativamente permitir que os ativos que são investidos em outros países migrem para o Brasil. Agora, passo a palavra para a Thaís Peters. Obrigado, Paulo. Bom, nos próximos 2 slides falaremos dos índices regulatórios. A SUSEP acompanha 2 indicadores que devem ser cobertos pela companhia. O primeiro diz respeito à suficiência do patrimônio líquido ajustado em relação ao capital mínimo requerido. O segundo avalia a cobertura das provisões técnicas, ou seja, relaciona a necessidade de cobertura com os ativos garantidores. O primeiro indicador regulatório terminou o segundo trimestre do ano com uma suficiência de 323 milhões, ou seja, 22% acima do capital requerido, o melhor patamar do indicador desde setembro de 2021. Esse resultado reflete o conjunto de melhorias que a companhia vem implementando ao longo desse ano. O PLA variou positivamente, incorporando os resultados positivos, e a redução do capital mínimo requerido traduz a melhora de seleção de riscos e a queda na sinistralidade, como já comentado pelo Castilho. Cabe ressaltar que o efeito da LPT sobre o indicador de junho de 2023 é apenas custo financeiro e um reflexo sobre a parcela de risco de crédito, no capital mínimo requerido. O efeito positivo do LPT sobre o indicador vai acontecer em julho. Isso quer dizer que a melhora do indicador está refletindo os melhores resultados da gestão e a atividade orgânica da companhia. No próximo slide, evidenciamos o segundo indicador, que avalia o montante de ativos qualificados pela SUSEP
para fazer frente aos compromissos atuariais do IB. O indicador de suficiência de garantia encerrou o trimestre com suficiência de 519 milhões, o melhor índice desde junho de 21. Neste resultado está impactado o valor do LPT, que reduz a necessidade de cobertura, mas mesmo se desconsiderarmos o LPT, o indicador atinge 344 milhões e ainda assim se apresenta como o melhor resultado dos últimos 12 meses. E, de novo, reflete a melhora operacional da companhia. Fazendo o breakdown da suficiência de garantia, observamos o gráfico inferior, o IB apresenta 13,1 bilhões em provisões técnicas e, para efeito do cálculo do indicador, retiramos desse valor os ativos de retrocessão, os direitos creditórios, os ativos no exterior, o que resulta em 6,6 bilhões em necessidade de cobertura. Esse montante é comparado com 7,1 bilhões de ativos garantidores e a diferença entre eles é justamente a suficiência de garantia, que, como já dito, alcançou 519 milhões. Dessa forma, o IB conclui esse semestre com os indicadores regulatórios em patamares mais confortáveis e ambos refletindo a melhoria operacional da companhia. Agora passo a palavra para o Falcão para suas considerações finais. Obrigado, Thaís. Então, gente, nós vamos fazer ainda esse ano mais um impacto nas pessoas. Estou juntando a turma aqui, nós vamos ser 60 pessoas para fazer um treinamento de alta performance. Tudo isso já preparando o segundo semestre para chegarmos em 2024 com mais animação ainda, permeando a companhia. Vamos ter também, como eu disse já na call de resultados do trimestre passado, o orçamento base zero. E isso vai nos permitir entrar com as metas claras e alinhadas para 2024. A gente, em 2023, nós pretendemos entregar esse ano com a retomada de uma rentabilidade possível e 2024 mostrar excelentes resultados para os nossos acionistas. E agora, vamos às perguntas. Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta, que entrará na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. E então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Vamos à nossa primeira pergunta. É do Caio da Prato, analista Sell-Side UBS. Caio, iremos habilitar o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Caio, pode prosseguir, por favor. Oi, Falcão, pessoal, bom dia, tudo bem? Obrigado pela oportunidade de fazer pergunta. Tenho duas aqui, eu vou fazer a primeira e depois a resposta eu faço a segunda. A primeira é em relação ao LPT, que vocês fizeram mais uma operação nesse TRI, né? Queria pegar um pouquinho mais de detalhe com vocês, por que vocês fizeram essa operação nesse trimestre, foi algo muito específico, se sem isso os índices de liquidez ficariam muito apertados, não sei se vocês conseguem passar um pouco dessa visão. E além disso, eu queria entender como é que ficaria a sinistralidade do trimestre sem esse efeito, e se vocês esperam um pouco mais dessas operações daqui para frente, aí depois eu faço a minha segunda. Caio, tudo bem? Falcão aqui. Caio, sobre o LPT, é o seguinte, nós estamos programando aqui para pagar as debêntures em outubro, não é isso? E a gente pode tomar dinheiro no caixa ou tomar dinheiro via operação. Tomar dinheiro na operação, às vezes, é mais barato. Então, o LPT é uma forma da gente fazer folga para pagar a debênture, e a gente também fez uma pequena emissão aí, 250 milhões, colocamos 100 milhões. Isso é só a nossa trajetória da programação do pagamento de debêntures, tá? Quanto à sinistralidade, o efeito que deu na sinistralidade, ou seja, o resultado do trimestre já está limpo, quer dizer, com o impacto do LPT. Eu vou passar para o Rodrigo Botti aqui, que ele te responde um dado específico. Tudo bom, Caio? Prazer estar conversando com você. Sem o LPT, no semestre, a sinistralidade seria 76,2 e com o LPT, nesse nosso relatório judicial, 74,8.
Tá bom, Falcão, bote, ficou claro. E aí a minha segunda aqui, obrigado. A segunda é sobre o portfólio e o resultado financeiro de vocês, né? Nesse TRI a gente viu uma queda, e uma das explicações foi pela desvalorização do dólar. Aí eu queria saber se vocês poderiam dar um pouquinho mais de detalhes sobre isso. E mais importante, sobre a queda do portfólio de investimentos em si, a gente vê que vem de 9 bi no quarto TRI, né, 8,6, agora foi 8,5 nesse segundo TRI. Eu queria saber o quanto dessa variação aí negativa do portfólio tem sido atrelado às variações de moeda e quanto relacionado à redução do tamanho da empresa em si, né? Queria entender um pouco a expectativa de vocês em relação ao portfólio nos próximos trimestres, se vocês imaginam que pode continuar reduzindo, dada a queda de prêmios, e que níveis que vocês esperam ver aí nesse ano e no ano que vem, por favor. Caio, é o seguinte, a primeira variação cambial, a gente quer dizer, o que aconteceu... Você pode repetir o início da tua pergunta, da variação cambial? Eu só queria um pouquinho mais de detalhe desse impacto no resultado em si. Eu entendi que foi mais no portfólio, e aí depois eu queria entender um pouco a performance do portfólio em si, né? O tamanho dele, se pode ser impactado pelo queda de prêmio. Como você sabe, nós temos um volume de reservas razoável no exterior ainda, e quando o câmbio valoriza aqui, o real aprecia, a gente libera um pouco de reserva, né? De um lado tem um resultado operacional, e do outro lado tem um resultado financeiro negativo, né? Quer dizer, impacta o nosso resultado financeiro negativamente, né? Eu vou pedir depois para a Natasha te mandar uma explicação mais detalhada sobre isso, senão vai tomar muito tempo aqui, mas você vai receber. E qual foi a segunda parte? Desculpa. Segundo, sobre o portfólio, que a gente tem visto queda, né, nos últimos trimestres. Eu queria saber com a redução de prêmio, como que isso deve ficar daqui para frente. O portfólio, essa redução eu vou aproveitar o gancho da tua pergunta para falar um pouco sobre a redução de caixa que a gente fala aqui. Quando a gente orçou o ano, a gente esperava uma redução de prêmio, que era a limpeza de carteira, e aí quando você tem uma empresa menor, né, e você está emitindo prêmios, né, de uma empresa menor, você recebe menos prêmio e paga sinistro de uma carteira maior no passado. Então, isso você tem uma perda de caixa. A gente pode depois detalhar o que é o que de impacto para você, te manda especificamente. Mas esse é o princípio. Ou seja, no momento que a gente muda o ponto de inflexão e a gente passa a voltar a crescer, você vai ter um impacto, vai ter o estilingue ao contrário, né? Vai ter prêmios muito maiores do que os sinistros a pagar. Então, a gente vai ter um ganho de caixa. Então, como a gente acha que esse é um movimento de ajuste, isso está esperado e está administrado, tá? Beleza, Falcão. Tá claro. Obrigado. Obrigado. Vamos à nossa próxima pergunta. É do Guilherme Grespan, analista sell-side, JP Morgan. Guilherme, iremos habilitar o seu áudio para que você possa fazer a sua pergunta. Guilherme, pode prosseguir, por favor. Oi, pessoal, bom dia, obrigado pela apresentação e abrir para a pergunta. Minha dúvida é um pouco mais técnica, na verdade, dentro de outras receitas e despesas operacionais, é uma linha que vinha rodando ali próximo de 30 milhões negativa, rodou próximo de zero esse TRI. E aí vocês até mencionam aqui PDD, então, na verdade, a pergunta é até uma relembrança, exatamente o que entra nessa linha de outras receitas e outras despesas operacionais, que tipo de PDD que está incluso aqui, e se esse nível próximo de zero seria o patamar mais recorrente ou se é algo próximo de 30 milhões, que era o que vinha rodando nos últimos 3. Obrigado. Guilherme, eu vou passar para o Rodrigo Botti aqui, tá? Tudo bom, Guilherme? Prazer estar falando com você. Respondendo a sua pergunta, primeiro, não teve nenhum não recorrente nesse trimestre, tá? Dentro de receitas, ou outras receitas, você tem uma série de itens ali. Os mais relevantes é a variação da PDD e a variação da comissão de lucros dos contratos de aceito, também chamado de PET, Provisão de Excedentes Técnicos. No segundo trimestre, a variação de PDD deu algo como mais positivo em 4,7 milhões e a PET 0,8 também positivo. No primeiro trimestre, tivemos uma variação negativa de PDD de menos 11 milhões, 11,6, e uma PET de menos 10 milhões. Então, isso explica essa variação. É uma linha do nosso balanço que tem uma certa flutuação. Então, não é dizer que é perto de zero sempre, não é uma coisa tão consistente assim. Ela deve flutuar, sim. Ok?
Tá bom, mas só para entender os drivers aqui, seria geralmente, se você pega uma janela mais longa, deveria estar relacionada ao tamanho dos prêmios emitidos, isso aqui. Sem dúvida, ela é correlacionada com a nossa produção, com o volume de prêmio. Você imagina que agora que a gente está passando um momento de redução de prêmio para depois crescimento futuro, essa linha vai ter uma natural volatilidade nos próximos trimestres, sim. Tá bom, perfeito, obrigado. Reiterando, Guilherme, nada aconteceu fora do esperado, tá, Guilherme? Tudo sob controle. Nossa próxima pergunta é do Tiago Paura, analista sell-side do BTG Pactual. Tiago, iremos habilitar o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Ó, tem Tiago, pode analista prosseguir, sell-side, por hein? favor. Oi, bom dia. Obrigado pela oportunidade aqui. Parabéns pelos resultados. Bom dia aí para todo o time do IRB. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira é um follow-up nessa questão do resultado financeiro. A gente sabe que tem uma grande dificuldade em fazer alguma previsibilidade aqui de yield, né? Mas até pegando a oportunidade de falar com o Vale aí, o que ele enxerga para frente, né, em termos de retorno sobre o portfólio investido aqui no Brasil e também em retorno sobre o portfólio offshore, né, que é a metade aí do bolo. Se puder dar uma corzinha nesse sentido, eu agradeço. E aí depois eu faço a segunda pergunta. Tiago, Paulinho com a palavra. Tiago, obrigado pela pergunta. Em relação ao investimento onshore, a gente vai acompanhar a trajetória de juros, né? A gente vê uma queda de taxa de juros paulatina, mas lembrando que a taxa de juros do Brasil ainda é bastante alta, né? A gente acredita que nos próximos anos vai cair paulatinamente, mas ainda temos juros real acima de 5%. No mercado offshore, o que a gente busca é o benchmark dos principais mercados. A gente aplica basicamente em 7 moedas, apesar de ter mais de 50 moedas aqui, e aí a gente busca os benchmarks dos diversos mercados. Então, a gente acredita que tem uma rentabilidade ainda, um bom patamar nos próximos anos, e, por outro lado, a queda de taxa de juros ela ajuda na atividade da economia, que melhora, por outro lado, o negócio da empresa. Acho que eu respondi, não sei se ficou faltando um pedaço. Não, tá ótimo, Paulo. Obrigado. Se eu puder fazer uma segunda, acho que para o Castilho aqui, só para fazer um follow-up na questão dos contratos firmados em períodos anteriores, né? Que né, ele próprio comentou, né? Que ainda tem uma punição por conta disso na sinistralidade do IRB, só para ver se tem alguma expectativa de quando que esse legado um pouco mais complexo, né? E negativo, quando vocês veem que esse negócio começa a se dissipar mais, o quanto disso ainda impacta, né, no portfólio atual, né, se der para quantificar de alguma forma, só para a gente ter uma noção aqui de horizonte de tempo, quanto que é relevante, quanto que não é, quando é que a gente pode esperar que esse negócio se dissipe. Obrigado. Tiago, obrigado pela pergunta. Na medida que vão passando os meses, a gente vai tendo cada vez menos legado e mais resultados dos negócios atuais, tá? Para 2024, a gente espera que 80% dos nossos resultados já sejam resultados dos negócios novos e tenhamos apenas uma cauda pequena de, no máximo, uns 20%. Tá bom, Castilho. Obrigado, hein? Parabéns aí. Nossa próxima pergunta é do Matheus Amaral, analista sell-side do Inter. Matheus, iremos habilitar o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Matheus, pode prosseguir, por favor? Oi, bom dia, pessoal. Parabéns aí pelos resultados. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira é sobre os prêmios emitidos. Queria entender quando que a gente pode esperar que a estratégia de re-underwriting tenha menos impactos no crescimento dos prêmios, quando a gente pode esperar até essa inflexão que você mencionou aí para os prêmios emitidos. E acho que até um pouco sobre os prêmios emitidos, quais setores aí, se puder dar uma clareza dos segmentos que vocês vão privilegiar mais no crescimento aí, também ajudaria aqui. E a segunda pergunta é sobre o resultado financeiro, dado a redução aí da exposição ao exterior que vocês estão apresentando aí nos prêmios emitidos. A gente, produção da exposição da carteira de ativos a dólar, como que eu posso
parar aqui e pensar um pouquinho nessa exposição a dólar aí dos ativos. Obrigado. Matheus, obrigado pela tua pergunta. O Castilho responde a primeira, o Rodrigo Botti responde a segunda. Vai lá, Castilho. Obrigado pela pergunta, Matheus. A gente passou esse ano por uma limpeza de carteira, como vocês sabem. 40% dos nossos negócios se renovaram em janeiro, depois nós tivemos a renovação de abril, depois em junho foi principalmente a renovação da América Latina e temos ainda um pouco de negócios que devem ser renovados ainda no mês de outubro. A nossa estratégia tem sido o que eu chamo de estratégia 3D, né? Disciplina, disciplina, disciplina. A gente pretende seguir nessa linha, tá? Tendo sempre negócios de boa qualidade e pensando sempre na rentabilidade. O crescimento, eu acho que até o final desse ano a gente conclui, então, essa limpeza de carteira e o crescimento deve acontecer a partir de 2024, quando a gente pretende crescer dentro daqueles negócios que já estão na nossa carteira, que conhecemos bem. Estamos nos concentrando, como vocês sabem, no Brasil, 80% é o nosso objetivo, 15% na América Latina e 5% negócio internacional. Muito bom, Matheus. Rodrigo Botti aqui, respondendo a sua segunda pergunta. O resultado final, a exposição no exterior vai diminuir também, mas ela é um pouco mais lenta, porque só parte dessa exposição é relativa a prêmio e grande parte dela é relativa a sinistros. Sinistros que ainda podem ser avisados e sinistros que já foram avisados, mas não liquidados. Então, naturalmente, essa exposição demora mais para mudar do exterior para o Brasil. Perfeito, obrigado. E aí, se puder complementar a primeira pergunta, vocês estão dando privilégio a algum setor específico, tanto no Brasil e exterior, para o crescimento dos prêmios para o próximo ano? Não, a nossa estratégia é continuar crescendo em todas as áreas. Sempre que a gente entender a exposição e puder precificar o negócio, vamos fazer em todos os ramos. Não tem nenhum ramo que a gente tenha deixado de participar. Perfeito, super claro. Obrigado, gente. Seguimos para a próxima pergunta, que é do Gabriel Guzan, analista sell-side do Citi, que diz o seguinte: gostaria de saber mais sobre a provável trajetória do requerimento de capital, que teve uma queda grande sequencialmente e ajudou com a suficiência de capital no trimestre. Vocês esperam mais quedas nos próximos trimestres? E uma segunda pergunta: em uma entrevista recente, foi falado sobre a oferta de ações do IRB. Podem detalhar quais os planos para a oferta? Obrigada. Gabriel, obrigado pela tua pergunta. Eu vou começar pela segunda, então. Na realidade, eu não falei nenhuma oferta de ações planejada, eu reagi a uma pergunta da jornalista do Brasil Journal, perguntando se a gente vislumbrava alguma oferta de capital adiante. E o que eu respondi a ela é o seguinte: oferta, colocação de ações, oferta de ações para cobrir reservas e para resolver problemas do passado, isso está completamente descartado. Mas, para crescer o IRB e gerar retorno para o acionista, isso aí a gente vai conversar para frente com os acionistas, depois que o estoque de negócio que a gente entender no orçamento que nós estamos iniciando em setembro, a gente vislumbrar um ótimo retorno para o investimento. Aí sim a gente pode cogitar alguma oferta de ações, olhando para frente. Foi nesse sentido, esclarecendo. Tá? Agora, sobre a sua primeira pergunta, enquanto o prêmio estiver caindo, o capital mínimo requerido também cai e a gente sobra suficiência. Eu vou passar para a Thaís, e a Thaís pode complementar a minha resposta. Obrigada, Gabriel, pela pergunta. Bom, o capital mínimo requerido, ele tem 4 parcelas. A mais relevante é o capital de risco de subscrição. Falando um pouco da dinâmica aqui do indicador, ele é calculado com base na sinistralidade e parcela de prêmios dos últimos 12 meses, com um mês de defasagem. Então, a gente vai vendo a sinistralidade do rural do ano passado saindo da conta e uma sinistralidade muito mais favorável, como a gente já comentou aqui no call. Então, é natural que, de fato, o capital mínimo requerido ele caia e essa é a dinâmica real do indicador. Obrigada pela resposta. Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A.
na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Gostaria de passar a palavra ao Marcos Falcão para a continuidade da sessão de perguntas e respostas. Aline, a gente recebeu algumas perguntas por chat aqui, e eu vou tentar, acho que sem nominar as pessoas, responder algumas perguntas. Tem várias sobre assuntos comuns, então eu vou tentar atender o maior número de pessoas possível, respeitando o horário do nosso call. Então, assim, a gente teve uma sobre o índice de sinistralidade do futuro, assim que o balanço estiver normalizado. A gente está olhando muito mais índice combinado do que índice de sinistralidade. A gente trabalha com índice combinado na primeira melhoria dele, ele está em 108% agora. A gente espera que ele chegue até uns 97%. Esse seria aí a próxima parada, e espero que para frente seja melhor ainda que esse, né? Consumo de caixa, tem duas perguntas sobre consumo de caixa. Eu acho que eu já respondi algumas vezes sobre isso, mas eu vou reiterar. É tudo dentro do esperado. Enquanto o prêmio estiver caindo e pagando sinistro do passado, consome caixa. Enquanto o prêmio começar a subir e aí o sinistro de um prêmio menor vai ter impacto menor, a gente ganha caixa. Então, créditos fiscais em Londres, esse foi um assunto, quando eu entrei, eu me aprofundei, tem um assunto sobre a venda dos créditos fiscais na filial de Londres. Infelizmente, exaurimos todos os estudos, e a legislação parece até que foi copiada do Brasil, é super restrito de usar crédito fiscal. Infelizmente, não temos muito o que fazer com isso, né? Está falando um pouco sobre a Argentina, o IRB na Argentina. Olha, a nossa carteira na Argentina, ela está toda investida, nossas reservas na Argentina são todas investidas em dólar, e não temos impacto, e é uma carteira muito pequena sobre o IRB total. Então, não tem, acho que não tem muito impacto. A utilização de crédito tributário, tem uma pergunta aqui. A gente vem utilizando os créditos tributários no Brasil, de acordo com a legislação, e temos usado, sim, no primeiro semestre, usamos um volume significativo que está detalhado nas ITRs, né? Só vocês procurarem lá na nota explicativa, que eu não me recordo o número aqui agora, né? E a última pergunta que eu estou vendo aqui é sobre retro. Acho que o Daniel falou um pouco sobre retro. Conforme a gente vai fazendo uma subscrição de forma mais disciplinada e de melhor qualidade, a gente pode reter mais risco, e a gente provavelmente vai comprando menos retro. A gente vai entender esse impacto quando chegar mais perto de outubro, que é quando a gente tem a renovação das nossas retros. Eu acho que no próximo call de resultados a gente pode dar mais cor sobre isso. Acho que com isso, Natasha, tem mais alguma, Nath, aqui? Não, acho que a gente pode ir para as suas considerações finais. Está ótimo. Aline, alguma novidade aí, ou posso encerrar, Aline? A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Agora gostaríamos de passar a palavra para as considerações finais da companhia. Olha, queria agradecer a atenção, o tempo de vocês e as generosas perguntas e críticas. A gente está aqui esperando continuar trabalho duro, olhando para frente. O que a gente pode fazer é vislumbrar os melhores retornos possíveis para os nossos acionistas para frente, e nessa trajetória que a gente acredita que é muita responsabilidade na gestão das reservas como resultado financeiro, muita disciplina e muita profundidade no underwriting, que a gente consiga, assim, trabalhar com muita consistência. O que a gente busca aqui é consistência. O time está forte, o time está junto, o time está animado, e a gente espera acabar esse ano com a empresa arrumada e fazer um 2024 aí, onde a gente espera que o IRB pode chegar, e com muito otimismo para o futuro. No dia 30 de agosto, acho que vale a pena mencionar, a Natasha me lembrou aqui,
a gente vai fazer um Investor Day aqui no IRB, né? E Opa! podem contactar a nossa área de RI, a Natasha, no site de RI. A gente tem aqui nós vamos fazer aqui uma manhã bastante interessante no IRB, explicando como funciona. É muito fácil entender como uma fábrica funciona, né? Mas é muito difícil entender como uma resseguradora funciona. Então, eu pedi para a turma aqui, para o time, replicar uma fábrica de resseguros, né? Como é que entra o pedido de seguro de um lado, a precificação, a subscrição, o cálculo de reservas, a aplicação das reservas, o cálculo dos índices regulatórios, isso tudo. Nós vamos fazer uma simulação de uma operação de resseguro aqui numa manhã, né? Vai ser um desafio para a equipe e vocês estão convidados aí e vai ser um prazer recebê-los. Com isso, agradeço a todos aí e até o próximo call. Um abraço e bom dia. Tudo bem, galera. Esse foi o nosso balanção. E nosso mercado sangrando. Fechamento diário hoje vai bombar, hein? 11º dia de queda, dólar R$5. Tudo despencando pra caceta, né? Nossa senhora. Dá-lhe mercado, hein, povo? Bradescão, grandes bancos estão bem, né? Bens a Deus, galera. Resultado sensacional, Luan. Se você estivesse na área de membro, você saberia um pouquinho mais, tá? Mas é só para quem é membro, alguns movimentos privados aí para a área de membros, envolvendo IRB, inclusive. Nossa senhora. Galera, é isso aí, ó. Petro indo embora, hein? Tá bom. Exatamente. Galera, deixa o like. Não esqueçam que tem fechamento diário ainda hoje. Virem membros. Se tiverem interesse em curso, tá na descrição. Tem o curso de inglês do Vini, que tem acesso lá pelo Instagram. Ou falei com ele direto. Tem desconto se vier aqui do canal. É isso, tá? Tamo junto. Amo vocês aí. Partiu.